Boa noite. Nós vamos iniciar hoje a palestra do Fabiano e nós vamos fazer uma prece para iniciarmos, tá bom? Então, Senhor, agradecidos que somos pelo processo reencarnatório, pelo conhecimento da doutrina tão consoladora, que nós possamos abrir os nossos corações nessa noite de reflexões, para que possamos absorver, emitir fluidos benéficos e salutares a todos aqueles irmãos necessitados e que possamos aproveitar bem esses momentos de reflexão. Faz de nós, Senhor, instrumentos do vosso amor hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, obrigado pela presença virtual de todos. Mais ou menos no ano 2002, morando em São José do Rio Pardo, fui assistir a uma palestra no Centro Espírita André Luiz com o Cleiton Levi. E mais ou menos para o meio, para o final da palestra, ele contou um pouco sobre a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. Eu fiquei muito interessado em conhecer mais sobre a vida dele, principalmente porque ele era uma pessoa muito bem-humorada, gosto muito do humor e inteligência. Eu preciso ler alguns livros sobre isso. Aí descobri dois, que é o Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, de Maria Gertrudes Coelho. Muito bom esse livro. E o outro é O Gigante Deitado, de Jane Martins Vilela. Assim que eu acabei de ler, escrevi um artigo no Jornal de São José do Rio Pardo. Também mandei um para a Revista Internacional de Espiritismo, em Matão, que eles publicaram. E durante esses anos todos estou sempre pesquisando sobre a vida dele. Agora descobri mais um livro, que é o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola Frattari Neto, que é este aqui, que eu estou doando aqui para a Biblioteca do Venerando. Mais tarde eu vou contar para vocês alguns casos que estão nesse livro. E tem um outro que chama A Fórmula da Felicidade, que é de Jamiro Santos Filho, que ele é um escritor e orador de Araguari. Este eu não li ainda. Então, quem foi Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939. Seus pais eram analfabetos. Sua mãe lavadeira e o pai agricultor. Ele é o 9º filho de 10 irmãos. A sua infância foi de uma criança normal. Gostava de jogar futebol, frequentou somente o curso primário, ainda incompleto. Ele trabalhou de engraxate. Uma vez ocorreu um fato interessante. Ele estava na engraxataria e um senhor pediu para ele engraxar o sapato. O senhor foi muito grosso com ele, ríspido. Perguntou uma coisa, ele deu uma resposta bem atravessada. E o Jerônimo notou que um rapaz passou por ali, um rapaz que era doente mental, que estava indo numa padaria. E o Jerônimo foi até lá, comprou um sanduíche e um pingado para o rapaz, levou até perto dele, e ele ficou ali ao lado, tomando o sanduíche. E o senhor olhou para o Jerônimo e falou assim: menino, aprendi uma grande lição com você hoje. A gente vê que o Jerônimo, quando criança, já era uma criança bondosa, coração bom. Com 14 anos, ele começou a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos. Esses pontos do seu corpo passaram a inchar e já aos 18 anos ele andava com dificuldade. Ele teve vários empregos e as dores foram se agravando, não davam tréguas. E aí o impediu de permanecer muito tempo no mesmo trabalho. Ele era sempre obrigado a se afastar. Ele trabalhou de balconista, entregador de jornais, foi redator-chefe de uma revista e professor. Quem poderia perguntar como é que ele era professor se tinha só o primário incompleto? Porque naquela época tinham poucas escolas, poucos professores. Quem tivesse um pouco de estudo já era convidado. Foi professor em escolas rurais. O passatempo preferido dele
era o cinema. Ele era fascinado pelo Tarzan. Às vezes ele se olhava no espelho e falava, ei, Tarzan, e batia no peito. Mas ele não contava para ninguém que fazia isso. O Jerônimo, ele tinha 1,80 m, era um rapaz bonito. Quando adolescente, ele frequentou uma igreja presbiteriana. Ele era um membro ativo, dava palestras. Após a desencarnação de sua avó, ele começou a se debater mentalmente no problema da morte, no destino da alma. Isso virou uma obsessão para ele. Só ficava pensando nisso, para onde vai depois da morte. Ele fez amizade com um espírita, que é diretor de um centro espírita lá de Ituiutaba, e o senhor esclareceu muitas dúvidas para ele. Ele começou a ler umas obras espíritas e acabou virando espírita. Enquanto a saúde lhe permitiu, ele participou ativamente de excursões com os jovens de uma mocidade espírita. Ele fazia campanha do quilo, na Ituiutaba. Certo dia ele estava assistindo a uma palestra no centro espírita. Em determinado momento, assim, o orador ficou meio transfigurado, mudou a voz, ficou mediunizado. E falou o seguinte, eu tenho uma mensagem para passar para um Tarzan aqui. Ele se segurar firme no cipó verde da esperança, ele vai atravessar uma floresta de sofrimento. O conselho que eu dou é para ele lutar contra a animalidade que ruge em seu peito. Ninguém entendeu nada. Que Tarzan era esse? Por que ele estava falando isso? O Jerônimo entendeu que era para ele. Era um recado para ele. Algum tempo depois, ele ganhou um terno branco de linho e um sapato de um alfaiate ali de Ituiutaba, que esse era o sonho de todo rapaz na época, ter um terno de linho branco. Né? Era o sonho dele. Ele pensou, onde que eu vou com esse terno? Como estreou no cinema o filme O Vento Levou, ele pôs o terno e já foi para lá. E o cinema estava totalmente lotado. Não tinha nenhuma poltrona vazia. Um filme de 3 horas e meia. Ele ficou lá no fundo e assistiu até o fim. Quando ele foi sair, ele viu que ele estava petrificado, não estava podendo andar. Havia uma grande vibração de dor nos membros inferiores dele. Ele foi carregado pelos amigos para casa. A mãe teve que cortar o terno, porque estava muito inchada a perna. Ele falou assim, nossa, esse é o meu primeiro e último terno, não vou conseguir ter outro. Foi aí que começou a jornada dolorosa e difícil da paralisia. Ele passou 3 meses deitado, plenamente impossibilitado de se locomover. Depois ele usou muletas por algum tempo, enquanto ia lecionar. Em seguida ele foi para a cadeira de rodas e acabou tendo que ficar depois numa cama ortopédica, uma cama que foi adaptada para ele, e foi diagnosticado com uma artrite reumatoide progressiva. E Jerônimo permaneceu cerca de 32 anos nesse leito, paralítico e com agravante perda da visão. Ele tinha angina, sentia dores terríveis no peito, necessitando de quilos de peso de areia, mais ou menos uns 30 quilos para ele suportar a dor. Tomava um determinado remédio, uns 20 comprimidos, várias vezes ao dia, e ainda precisava de 2 ventiladores perto dele, porque ele sentia muito calor no rosto, e tinha problema cardíaco e angina. Ele dormia no máximo 2 horas, só que ele conseguia dormir. Ele aproveitou bastante esse tempo para estudar bem o Espiritismo. E quando ficou cego, os amigos liam para ele. E Jerônimo tornou-se orador espírita. Podemos dizer que ele conseguiu transformar o seu leito numa tribuna ambulante, que lhe deu palestras pelo Brasil todo. Ganhou do povo uma perua Kombi, ele viajava nessa perua. Ele visitava presídios. Nas viagens era uma disputa para quem iria com ele, porque era muito divertido. Durante a viagem contava piadas e fazia poesias. Na hora ele improvisava uns versinhos. Todo mundo queria viajar com ele. Ele fundou em Ituiutaba a creche Pouso do Amanhecer. Fundou
fundou ainda centro, lares e comunidades espíritas, também uma gráfica, depois o nome de Carbar Schutel. O Jerônimo ele escreveu 6 livros, entre romances e poesias, que é o Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus, e 14 anos depois, esse em coautoria. Ele deixou um esboço autobiográfico, mas estava inacabado e não foi publicado. Ele gravou 2 LPs de palestras dele, com mensagens assim. Esse LP que ele gravou, aconteceu uma coisa interessante. Ele foi gravar num quartinho do fundo e tinha muito cachorro latindo, ele tinha que esperar os cachorros se acalmarem para poder gravar. Aí mais tarde, quando foi gravar, tinha muito galo cantando, tá difícil de gravar. Esperaram ter um silêncio total, gravaram, mas algum barulhinho ainda teve assim. Ele estava programado para ele dar uma mensagem, na hora ele resolveu contar uma outra historinha, ficou inspirado. Não estava programado isso. Contou uma história de uma princesinha, criou na hora essa história. Essa gravação acabou saindo de madrugada. Já não tinha um programa de rádio também. Eu vou ler para vocês um trechinho de algo que ele escreveu, um relato autobiográfico dele. Ele escreveu o seguinte: ante a sublime verdade do espiritismo cristão, vejo e sinto que realmente nossa vida na Terra não passa de um curto aprendizado ante o infinito da vida neste universo imenso. Nessa batalha contra a doença, é preciso lutar e vencer, jamais ser vencido. Enquanto me ferem os grilhões, liberto-me do homem velho que fui, antevendo horizontes inatingidos, onde a mestra dor dar-me-á alforria merecida. A enfermidade tem o seu curso educativo, mas é mister saber sofrer, extraindo da dor o remédio positivo para combater com as enfermidades de ordem perispiritual. Abandonemos toda a vaidade, antes que a vaidade nos abandone. Em uma outra ocasião ele escreveu assim: quando tivermos alguma dúvida quanto a que atitude tomar frente a algum problema, perguntemos como agiria Jesus em meu lugar. Outra vez ele escreveu: trabalhando mais, o obsessor não nos pega. E ele escreveu outra vez assim: precisamos ver sempre o lado bom das pessoas, ver os serviços que o indivíduo já prestou. Tem uma certa vez, não sei se alguém gravou ou anotou umas coisas que ele falou. Ele já estava cego, né, nessa época. Ele falou assim: os espíritos superiores não perdem tempo com falsos elogios. Eles desejam nos incentivar para o trabalho, isso sim. Somente devemos aceitar uma assinatura em uma mensagem espírita se o seu conteúdo realmente estiver em conformidade com o grau de evolução do espírito assinante. É assim que aprendemos com Kardec no Livro dos Médiuns. Eu já ditei inúmeras mensagens para publicação e tenho a certeza da inspiração por parte dos espíritos amigos. Mas nenhum espírito me autorizou ou tomou meu aparelho para que eu escrevesse seu nome. Por isso eu as assino todas. Então, uma outra fala dele que anotaram. Precisamos fazer o bem sem interesse algum. Há políticos, por exemplo, que chegam à espiritualidade, ao desencarnar, com problemas gravíssimos, por não terem cumprido com o seu papel de auxiliar as pessoas. Há pessoas que equivocadamente misturam espiritismo com interesses pessoais, querendo apenas usar a religião para a autopromoção, como fariseus da atualidade, mercadejando a fé. E muitas pessoas procuravam o Jerônimo assim, para ele dar conselhos. A pessoa, antes de falar o problema que tinha, ele já sabia, tinha uma sensibilidade muito grande, ele já ia falando qual era o problema. E depois ele começou a dar conselhos por telefone também, adaptaram o telefone para ele. E ele costumava sempre pedir para a pessoa do outro lado abrir por acaso algum livro de mensagens espíritas e dava certinho a mensagem, dava certinho para aquela pessoa. Ou pedia para algum
colega ali onde ele estava abrir um livro, e ele fazia o evangelho todo dia, tinha um horário certinho, às 19 horas. Ele estava viajando, dando palestra, ele pedia para outras pessoas fazerem no lugar. Nunca deixou de fazer. Eu vou relatar para vocês alguns casos e frases do Jerônimo. E uma vez perguntaram para ele o que é felicidade para ele. Ele falou: para quem está tanto tempo aqui deitado, a felicidade para mim é poder virar de bruços. Essa é a felicidade. Uma vez ele falou assim: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Uma vez ele tinha muita amizade com o Chico Xavier, ele ficou desenganado várias vezes, assim. E uma vez ele falou: eu acho que dessa vez eu vou embora mesmo. Mas antes de ir, eu queria me despedir do Chico. E os amigos falaram: mas você não está bem, a viagem é longa, acho que não dá certo assim. Ele, como insistiu bastante, resolveram levá-lo. Quando chegou lá no centro, o Chico estava com outras pessoas. O Chico falou: olha, nosso irmão Jerônimo aqui. E reparou que ele estava com um lençol já tudo vermelho. Ele estava com. Tinha tido uma hemorragia, um problema urinário, um lençol tudo vermelho. E Jerônimo, o Chico falou para ele: cada um de vocês dá um beijo nele, que o Jerônimo está parecendo uma rosa, esse vermelho. Mas cuidado para não despetalar a rosa. E cada um deu um beijo no Jerônimo, e aí o Chico deu um passe nele, e depois falou para ele: você, Jerônimo, você estava com a doença do coitadinho, você está se sentindo muito dó de si mesmo, isso que provocou esse seu problema. Então, o conselho que eu dou para você, você tem que ter um bom ânimo, vencer o coitadinho, ficar sempre alegre, brincar para que outros não sintam piedade, dó de você. E uma vez o Jerônimo foi num centro e o Dr. Fritz falou para ele assim: Jerônimo, você tem a doença dos três Cs, que é a calma, cama e karma. A doença dos três Cs. Cama, calma e karma. E o Jerônimo era tão calmo que uma vez, dando a palestra, ele sempre deitado ou inclinado assim, naquela cama, e assim ele viajava pelo Brasil todo. Aí uma vez dando a palestra, depois que ele terminou, ele pediu para um amigo e falou assim: por favor, tira um besouro que está andando pelo meu corpo. Assim. E o besouro tinha andado durante a palestra toda e ele deu normalmente, não quis interromper. A música, ele tinha amizade com Roberto Carlos, a música Montanha nasceu de um diálogo que o Roberto teve com ele. Jerônimo se costumava falar assim: obrigado, Senhor, por mais um dia. O Roberto Carlos ajudou bastante o Jerônimo na construção de uma creche, ajudou financeiramente. A primeira vez que o Roberto Carlos chegou para o Jerônimo, falou assim: fala aí, bicho. O Jerônimo pensou assim: estou vendo que nós somos da mesma fauna, a gente vai se dar bem. E uma vez o Jerônimo, o Chico falou para o Jerônimo que ele havia sido, numa encarnação, o Horenzeb. Horenzeb é um dos personagens do livro Romances de uma Rainha, do Conde Rochester. Era um príncipe egípcio que costumava andar de barca pelo Nilo e seduzindo as mulheres com uma rosa enfeitiçada. Ele matou muita gente. E uma vez uma moça falou assim para o Jerônimo: eu li o livro Romance de uma Rainha, estou até com medo de dormir, não tenho dormido direito, só pensando nesse Horenzeb, onde será que ele está agora? O Jerônimo falou: não, pode dormir tranquilo, que ele está cego, paralítico, não faz mais mal para ninguém. Até para tomar um café, ele precisa de ajuda dos outros. Pode ficar tranquilo. Uma vez perguntaram para o Chico assim, se ele tinha notícia do Jerônimo. Ele falou assim: ele agora está voando por aí com uma barca. É uma barca voadora que ele tem agora.
referência à barca do Lorenzetti. O próprio Jerônimo uma vez escreveu num cartão que ele mandou assim, confirmando que ele tinha sido esse príncipe. Ele escreveu assim: hoje sou um príncipe sem barca e com amor no coração. Ele foi mesmo. E outro caso que a gente vê no livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que é que ele foi convidado antes para fazer uma oração que havia falecido uma pessoa. Ele foi até o necrotério e falaram para ele: não, não é aqui, você teria que fazer lá na beira do túmulo. Aí ele levaram até lá para ele fazer. Aí depois, passado umas horas, os irmãos dele perguntaram para os amigos assim: onde que está o Jerônimo? Eles falaram: a gente tinha esquecido lá no cemitério. Falaram, vamos correndo lá. Vai xingar feio a gente, né? Porque umas horas que ele está lá no cemitério. Eles chegaram até lá, ele estava na maior calma, assim. Ele falou assim: foi até bom que vocês demoraram um pouco, eu rezei por todas as almas aqui do cemitério. Ele era sempre calmo, assim. E uma vez ele estava assistindo uma palestra do Divaldo, na cama dele, aí um bêbado apareceu ali e começou a falar para ele: irmão, levanta-te e anda. Ele falou: não, eu estou bem aqui. E ele insistindo: levanta-te e anda. Ele falou: não, mais tarde eu faço isso. Aí o bêbado falou assim: então fica aí, homem de pouca fé. Fica aí. Pouca fé é o bullying, né? Homem de pouca fé. E o Gerando disse uma frase assim interessante. Ele falou: se o malandro soubesse como é bom fazer o bem, ele o faria só por malandragem. Outra frase dele: seja como uma flor, perfume sem fazer barulho. Em uma das viagens assim, com a perua, uma vez ia dar uma palestra em São Paulo, foi só ele e o motorista. E chegando em São Paulo, não conseguia achar o centro. Ele falou para o motorista assim: vai lendo nas placas, né? A gente conseguia achar. Ele falou assim: mas eu sou analfabeto, não sei como é que ele tinha tirado a carta. Aí o Gerando falou assim: então nós estamos perdidos mesmo. Você não sabe ler e eu cego, né? Mesmo assim, eles conseguiram encontrar o centro. Uma vez na perua também, geralmente era uma irmã dele que ia dirigindo a perua. E a pessoa estava correndo muito, eles iam visitar o Chico. Correndo muito, ele falou assim: olha, eu quero visitar o Chico, não é o Emmanuel, não. E ele gostava dessa frase, que é tirada de um livro do André Luiz. Ele falou: sou aprendiz de servidor. E uma vez perguntaram para ele se ele era o Chico Xavier. Ele falou: não, Chico Xavier é uma estrela, eu sou um sapo na beira da lagoa. Eles perguntaram também se ele era médium. Ele falou: eu sou um médium de defeitos físicos, quem me leva é de transporte. É que ele quis fazer graça, mas ele tinha mediunidade. Assim. Ele assistia muitas palestras do Divaldo. Uma vez ele falou para o Divaldo assim: e Divaldo, você é aplaudido, mas eu que saio carregado daqui. E ele gostava de imitar o Divaldo, a voz dele. E aí ele gostava muito de ir no cinema. Os amigos o levavam. Acho que nessa época ele não estava cego ainda. E aí ele ia naquela cama e uma moça tropeçou na cama e caiu e ficou muito nervosa. Começou a falar assim: todo lugar que eu vou está esse aleijado, em campo de futebol, show. Estava bem nervosa. O Gerão pensou assim: o que eu poderia falar para ela se acalmar? Ele falou assim: mas minha filha, você não para em casa, hein? Ele acabou fazendo amizade com ela, ficaram bons amigos. E uma outra frase interessante do Gerão: paciência é a ciência da paz. Uma vez ele estava lá no quarto, o quarto estava cheio de gente. Ele tinha 3 meninos olhando fixamente para ele.
Mas depois foram embora com a mãe, ficaram poucas pessoas no quarto. Ele comentou com o pessoal: vocês viram esses 3 meninos? Antes de chegar aqui, a mãe falou para eles: se vocês não tomarem Todd, vocês vão ficar que nem esse moço aí. Ele, na hora, ele inventava essas graças. Uma vez uma moça chegou no quarto, estava só ele lá, começou a tocar no pé dele, apertando assim a perna. Ele perguntou para ela: você é médica? Ela falou: não, o meu médico que falou para eu vir aqui, que eu vou ter que tirar uma unha, estou reclamando tanto, xingando, nervosa, só lamentando. Ele falou: vai visitar o Jerônimo. Eu vim aqui te visitar. É interessante quando a gente reclama à toa, por problemas à toa. E o Jerônimo ficou conhecido como o gigante deitado. Ele deu muitas entrevistas para televisão, recebia muitas visitas, até de estrangeiros. Sempre muita gente pedindo conselhos para ele. Dizem os experts que não havia uma explicação científica plausível para o fato de ele ainda estar encarnado. E uma vez ele até falou para o Chico: Chico, minha vida está por um fio. O Chico falou: existem vários tipos de fio. Fio de nylon, mas você trabalhando no bem, você pode engrossar esse fio. Você consegue engrossar. E sempre davam algumas semanas de vida para ele e ele sempre resistindo. Com o agravamento da doença, o seu corpo não oferecia mais as mínimas condições de vida. Seu pulso, seus batimentos cardíacos, por exemplo, em momentos de crise, não eram mais registrados pelos instrumentos da medicina, tal a sua fragilidade. Não se entendia como é que ele estava vivo ainda. E pensar que ele nunca parou de viajar, trabalhar, agir no bem. Então, um dia antes da desencarnação dele, ele havia viajado para longe, tinha chegado numa viagem longa. Jerônimo desencarnou no dia 26 de novembro de 1989, com 50 anos de idade. Quando comunicaram esse fato ao Divaldo falou assim: agora ele é um gigante em pé. Atualmente, muitos médios recebem mensagens assinadas por Jerônimo. Existe uma música escrita por Isaías Claro. Isaías Claro é um orador, escritor, promotor de justiça de Oswaldo Cruz. Eu vou ler para vocês a letra dessa música, que é um tributo a Jerônimo Mendonça. Sua vida foi um hino de amor ao bem, incansável na seara de Jesus. Ele era todo luz, a sua cama era a sua cruz, e a dor intensa a sua companheira. Mas em Jesus ele encontrou o melhor exemplo que seguiu a vida inteira. Nenhuma queixa dele se ouviu, resignado sempre, até quando partiu. Então, por que eu escolhi o Jerônimo Mendonça falar sobre ele? Porque é importante conhecer sua vida, qual a sua importância, a sua contribuição para o Espiritismo. Em primeiro lugar, Jerônimo vivenciou, pôs em prática os ensinamentos de Jesus. Vivenciou o Evangelho do Cristo. Foi um exemplo vivo de coragem, superação, resiliência, resignação e otimismo. E foi um exemplo de uma pessoa que sofreu com paciência. O propósito de sua vida foi ouvir, ajudar e falar do Evangelho, aliviar as dores alheias. Quem o conheceu afirma que ele estava sempre rindo, gostava de um bom papo, de cantar também, contar piadas, poesias. Sempre espirituoso, podemos dizer que ele era um espírita espirituoso, espírita com presença de espírito. Ele sempre alegre. O seu lema era não perder a calma jamais. Devemos mirar em seu exemplo. É um modelo a ser seguido, foi um espírito de extraordinária coragem para aceitar uma prova tão rude. E venceu, como ele mesmo disse numa mensagem mediúnica, ditada algum tempo após a sua desencarnação. Ele escreveu assim: agora eu sou um pássaro livre. Então, amigos, boa noite a todos. Obrigado pela presença virtual de todos. E aproveito esse isolamento para ler as obras do Jerônimo e as biografias dele, principalmente os novos casos de Jerônimo. Nós estamos estudando aqui pela biblioteca do Venerando. Boa noite a todos. Obrigado.